Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar um vídeo falando sobre os classificados para as semifinais da Copa do Brasil, classificações de Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Estou gravando esse vídeo logo após o final, tanto do jogo do Flamengo Bahia quanto do Atlético São Paulo. Então, dá para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos do canal, ajudar o pobre CLT aqui, porque os jogos começaram mais cedo que o normal, né? Pô, nem para começar 9h30. Não, começaram 15 para as 11, 15 para as 10. Ou seja, acabou o jogo, enfim, não tô gravando. Vou terminar de gravar esse vídeo aqui mais de meia-noite. Aí tem que dormir ainda, etc. Amanhã eu vou trabalhar com sono, pra variar. Mas bora lá falando das classificações. Eu vou falando de cada chave. Primeiro, a classificação do Vasco, que eu estou com a camisa aqui. No fundo tá a bandeira do Corinthians, mas estou hoje com a camisa do Vasco. E, cara, que classificação histórica e que classificação que mostrou muita garra desse elenco vascaíno. Um ano bem melhor para o torcedor vascaíno. Tudo bem que em dado momento parecia que o negócio ia, ali quando chegou o português da boina, nosso querido Álvaro Pacheco, parecia que ia dar ruim. Mas desde a entrada do Paiva, as coisas melhoraram muito. O Vasco hoje está fazendo um campeonato brasileiro muito sólido, na parte de cima da tabela, algo que não acontecia faz algum tempo. E agora, podendo focar na Copa do Brasil, chega a semifinal. O Vasco voltou às quartas finais pela primeira vez desde 2015 e agora volta a estar entre os 4 melhores da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2011, o ano em que o Vasco foi campeão pela última vez, o último grande título realmente do Vasco. E depois disso entrou em anos difíceis pela frente. De um jogo de volta, um primeiro tempo até equilibrado, né? A vantagem de 2-0 que o Atlético construindo era maior do que exatamente vencendo o jogo. Era um jogo mais truncado, o Vasco vem se defendendo até que bem. O Atlético consegue fazer o primeiro gol, aí se anima, vai para cima, o time, né, sente empolgação também do estádio, está voltado, faz o segundo, e aí naquele momento parecia que o negócio ia desandar de vez pro Vasco, que ia dar ruim, porque era um Atlético cada vez mais animado, crescendo cada vez mais no jogo, enquanto o Vasco parecia atordoado. E aí, para piorar, tem um mole do zagueiro Kaique Rocha que perde a bola dentro da área. O Ryan e o Payet não conseguem fazer o gol ali. E logo depois tem um lance que o Ryan é expulso. Perde a cabeça e acaba sendo expulso. Então é um Vasco que acaba de tomar 2-0, perde um gol 5 minutos antes e tem um jogador a menos. Tudo isso jogando fora de casa, o estádio lotado e com o Atlético cada vez mais animado. Parece um cenário de caos. O Lucas Piton, que vinha sendo criticado pela parte defensiva, né, nos gols do Atlético, aí ele aparece ofensivamente, aí aparece a grande arma ofensiva do Vasco desde a chegada do Verratti no ano passado. Acionar o Lucas Piton na lateral esquerda e cruzar para o Verratti, geralmente na segunda trave e cabecear para o gol. É uma jogada que todo mundo sabe que vai acontecer umas 500 vezes durante o jogo, mas é muito difícil de marcar, porque ambos são muito bons nisso. O Piton tem uma capacidade de cruzamento acima da média do futebol brasileiro, ele é muito bom nisso, desde a época do Corinthians já. E o Verratti, cara, é impressionante. Para mim, não tem centroavante hoje melhor no futebol brasileiro em questão de cabecear. Essa presença de área, a capacidade de posicionamento, o tempo de bola, de conseguir ganhar dos zagueiros e mais direcionar a cabeçada. A cabeçada do gol só tinha aquele espaço para entrar, ele mandou lá. E acaba sendo um balde de água fria para o Atlético. Volta para o segundo tempo, aí até para um a menos, um Vasco que se resume a se defender e sobreviver à pressão do Atlético. O Léo Jardim fundamental fazendo grandes defesas. Eu achei que foi um erro do Vini ter tirado o Zapelli, depois disso deu uma murchada. O Atlético pressionou e não conseguiu fazer o terceiro gol da classificação. E vai para os pênaltis. Aí aquela sensação de alívio e de animação no Vasco, né? Vira o negócio novamente, vira a favor do Vasco, mas psicologicamente o time do Atlético sentiu não ter conseguido ter matado o confronto, enquanto o Vasco foi ainda mais animado para os pênaltis depois de ter sobrevivido com um a menos. E aí o Jardim aparece para defender a cobrança e o Vasco está de volta à semifinal. Que grande classificação. É uma classificação de muita garra dos jogadores, porque tiveram que aguentar 45 minutos com a menos, estiveram atrás do placar na ida, foram buscar a virada em São Januário, chegaram a tomar 2-0, tiveram que buscar o gol do 2-1, mesmo com a menos. Então, uma classificação de muita garra de todo esse time, muita luta mesmo, e é algo que o torcedor vascaíno merece ter esse momento, merece desfrutar. Uma grande festa dos vascaínos que estavam na Liga Arena e grande classificação. Um prêmio por todos os vascaínos que sofreram tanto nos últimos anos com o clube, ter esse momento de alegria, ter o Vasco de volta às semifinais. E vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que ainda não jogou bem, soube sobreviver
assim como o Vasco, consegue o gol no final e isso foi determinante. Porque no jogo de volta, no primeiro tempo, assisti algumas coisas, também estava assistindo o Flamengo, tentando assistir o Flamengo e Bahia. O primeiro tempo feio de ver, até comentando com alguns amigos que, nossa, os jogos de ontem, os jogos da quarta, né, pô, foram muito bons, emocionantes o tempo todo. Os jogos de hoje foram mais parados o negócio. É, e pô, o Atlético era ótimo, o Atlético mais sólido na defesa, apresentando uma solidez defensiva que não apresentou em alguns momentos com o Milito. Um São Paulo que também devendo do ponto de vista criativo. O Atlético até tem chance ali com o Paulinho, tem duas chances e ambos o Rafael muito bem salvo. No segundo tempo, obviamente, o São Paulo vai para cima, nesse momento que o meu relógio aqui, o alarme dele sinalizando que é meia-noite. Então, já gravando esse vídeo aqui da quinta para sexta. Sextou, não sei como tá na casa de vocês, mas tá um baita de um calor aqui no interior de São Paulo, que minha nossa, a queimada torando. Esse negócio não para, agora parou. E o Atlético Mineiro, nesse segundo tempo, obviamente, o São Paulo vai para cima, tenta pressionar, mas também sim conseguir ter aquele ímpeto que já mostrou em outros momentos. Não é a primeira vez assim que eu vejo que o São Paulo nos mata-matas o desempenho cai em relação ao que vem sendo no Brasileirão. Contra o Nacional do Uruguai já foi sim, o São Paulo se classificou sem jogar realmente bem o tempo todo, dando muitos moles. E dessa vez o Atlético Mineiro soube aproveitar o time de melhor qualidade. Acho que fica a lição para o São Paulo pensando em Libertadores, que, cara, precisa subir o nível para conseguir bater com o Botafogo. E o Atlético Mineiro, uma grande classificação. Sobreviveu ali tentativa de pressão do São Paulo no segundo tempo, teve oportunidades de contra-ataques, faltou um pouco mais de calma, um pouco mais de capricho para acertar e fazer o gol de classificação. A Arena MRV pulando, pulsando, a torcida fez um grande ambiente, uma grande festa também antes do jogo. E, cara, que doideira a reviravolta aqui do trabalho do Milito, né? Algumas semanas atrás, antes do jogo, inclusive de ida, já se falava assim, que, cara, poderia cair, que já existia um clima de será? Será que vai sobreviver? Porque até como foi a classificação da Libertadores, o time jogando mal, parecia que o trabalho não ia resistir. E, cara, deu uma 360 a partir daquele resultado no Morumbi. O time consegue uma grande virada do Grêmio e agora consegue se classificar na Copa do Brasil para a semifinal. Vai muito, mas muito mais confiante para ser confronto com o Fluminense na Libertadores. É um outro Atlético em relação ao que se classificou lá atrás para as quartas da Libertadores. E assim, falando de Vasco e Atlético, um confronto que promete muito equilíbrio, muito mesmo. Não vejo um favorito, ainda vai ter sorteio de mandas, etc. Isso é importante, mas eu não vejo um real favorito aqui. O Atlético, obviamente, finalmente é um time melhor, mas eu acho que o Vasco vem muito animado, muito embalado. E, putz, acho que vai ser dois jogos que prometem ser bastante legais. E dois times, tudo bem que o Atlético, querendo ou não, antes da temporada começar, era um dos favoritos, até por todo o investimento, mas em determinado momento parecia que não estavam mais os favoritos. O desempenho, a grande inconsistência, a falta de melhor desempenho sobre o trabalho do Milito. E o Vasco, querendo ou não, é uma surpresa. Não se esperava e o Vasco chega nesse final de Copa do Brasil logo nesse ano. E vai ser um grande confronto. E quem avançar, pega o vencedor da outra chave, pois você tem o Flamengo. Que assim, um jogo muito inteligente, muito maduro do Flamengo, lidando com seus problemas de lesões. Matheus Cunha bem no gol. O Bahia tem uma grande chance no começo com o Everaldo. E, cara, tinha que ter feito esse gol, era o gol para fazer. E depois disso, um Bahia que até teve mais a bola, mas, sabe, não conseguia ser incisivo, não conseguia realmente fazer uma pressão em cima do Flamengo. Lembrando que o Flamengo chegou para esse jogo com uma sequência de 9 vitórias seguidas em duelos contra o Bahia. Essa sequência aumenta, agora são 10 jogos de invencibilidade do Flamengo contra o Bahia com 10 vitórias consecutivas. É um grande de um tabu e o Rogério Ceni segue sem vencer o Flamengo na sua carreira como técnico. Dois grandes tabus que continuam. E um Bahia que mostrou muito bem a falta que faz para o Bahia ter jogadores um pouco mais de capacidade ofensiva, ter uma opção de ponta com maior capacidade de fazer diferença, especialmente um centroavante melhor. Já era uma carência sabida, e o jogo de hoje só mostrou mais isso. A falta que faz ao Bahia ter um centroavante com uma qualidade. A bola chegou no Everaldo, ele não conseguiu, e o Bahia sentiu muito nos dois jogos a falta disso. Vem sentindo na temporada, ia ser mais um exemplo de como faz falta e como é necessário que a gestão do Bahia, a gestão City, invista na próxima temporada para um centroavante para a equipe subir de nível, ainda mais. Pois um time que teve a bola, tem qualidade ali para trocar passe no meio campo, mas, cara, vai chegando perto da área, falta, né? Falta jogadores com maior poder de fogo, maior poder de finalização, seja pelos lados, seja
ali no comandar, jogadores capazes de incomodar. A zaga do Flamengo, inclusive, fez um ótimo jogo, o Léo Ortiz, mais uma ótima partida dele, e muito seguro. E um Flamengo que passou, que foi melhor. Foi o time que mais conseguiu levar perigo, até por necessidade, o Bahia se expondo, jogando uma linha mais alta. E aí o Flamengo tendo espaço, esse Flamengo do Tite se sente muito mais confortável. O Arrascaeta, com chegada de Gerson, Luiz Araújo pela ponta, o Bruno Henrique, pode não ser o Bruno Henrique do auge, mas cara, ele podendo atacar espaço assim, ele é muito bom em velocidade, é muito perigoso. Mas era um Flamengo desperdiçando bastante chance, o Flamengo errando muito ali na hora de finalizar a jogada, seja o último passe, seja a finalização. E até que em um momento ali do segundo tempo, depois de mais alguns ataques desperdiçados, finalmente saiu o gol. O Bruno Henrique ele dá o passo para o Arrascaeta, o Arrascaeta gosta de um jogo grande, o Flamengo faz 1 a 0 e ali foi a certeza que o confronto acabou. O Bahia já não demonstrava ter força para fazer 1 a 0 quando o placar estava 0 a 0 e ter de fazer 2 gols, aí foi praticamente final, praticamente acabou ali, né? O Bahia não conseguiu realmente pressionar o Flamengo, mesmo precisando do resultado. O time mineiro, até pela falta de capacidade, falta de poder de fogo, também ficando nervoso. Enquanto o Flamengo parecia. O Flamengo começou a administrar mais o jogo e parecia em todo momento. Se tinha um time que estava mais perto de fazer o gol, era o Flamengo e não o Bahia. A classificação acaba sendo merecida para o Flamengo, porque esse foi o segundo jogo. E vai enfrentar na semifinal o Corinthians. No terceiro ano seguido, o Corinthians chegando na semifinal de Copa do Brasil. Isso com o clube sendo um caos. Imagina esse clube se fosse bem gerido. É duro como torcedor imaginar isso, mas assim, classificação mais que merecida. Assim, na ida, o Corinthians jogou muito mal e que saiu no lucro pelo 2 a 1. Na volta, o 3 a 1 é até pouco. Porque, cara, uma das melhores atuações do Corinthians do ponto de vista ofensivo, um jogo grande assim, um bom tempo. Dominou o Juventude. O início do jogo foi mais truncado, etc. Mas depois parece que o time começou a se sentir mais confortável. A reta final do primeiro tempo era de Corinthians dominando, o Corinthians melhor. Faz 1 a 0 ali na jogada do Thales Magno no Romero. Aí tem aqueles momentos de pane. Porque o Hugo Souza, geralmente é sempre alguém na defesa do Corinthians que falha. Dessa vez foi o goleiro, que não vinha acontecendo. Tem o primeiro gol anulado, que pra mim é um lance. Geralmente o árbitro, qualquer contato que chega no goleiro, o árbitro já apita na hora. O nosso querido Wagner Magalhães, ele é um árbitro que ele não gosta de apitar, ele gosta de deixar pro VAR decidir. E ele não apitou, deixou pro VAR decidir. Simplesmente assim. Foram os dois lances de gol de polêmicos, foram isso. Ele deixou pro VAR decidir, ele se eximiu completamente da responsabilidade. A maioria dos árbitros, 9 entre 10 árbitros, teriam marcado falta na hora nos dois lances, independente de você achar que foi ou não. Que é o padrão da arbitragem brasileira. Mas ele quis deixar pro VAR apitar no lugar dele. E a bagunça, né? Completamente perdido, trocando faltas no primeiro tempo dos dois times, a verdade péssima, já era esperado. E acaba o primeiro tempo esse balde de água fria, o empate 1 a 1. Mas assim, o Corinthians jogar melhor, o Corinthians mostrava que, cara, tinha totais condições de fazer pelo menos o segundo, levar para os pênaltis. E o segundo tempo é uma massa do Corinthians. O Juventude recua demais, sem necessidade até. O Corinthians jogando de maneira até mais exposta pela escalação. Pô, tinha campo, tinha oportunidade para o Juventude explorar, tentar explorar mais o contra-ataque, buscar mais essas transições. A equipe não faz e é uma pressão muito grande do Corinthians. E as substituições de aventura, eu acho que trouxeram ainda mais o Corinthians. Quando ele abre um pouco mais o meio, faltou povoar mais o meio de campo. O Corinthians ficou muito tranquilo, achou muitos espaços ali por dentro para jogar e depois ia só nos lados. Foi desperdiçando chances, o goleiro Gabriel fazendo boas defesas. E assim, o Flamengo, no jogo contra o Corinthians, lá, né, o Kim Karen cometeu um grande erro. Deixou o Garro livre e ele comandou o jogo. O Juventude foi a mesma coisa. O Garro teve muita liberdade. Teve, liberdade demais. E mais uma vez ele comandou o jogo. Tanto que o segundo gol sai dos pés dele. Ele dá aquele chute, faz a curva, o goleiro Gabriel se enrola ali na hora de espalmar. Aí o azar do Zé Marcos também, né, a bola bate na trave, bate nele e entra. E o Corinthians 2 a 1. E o Corinthians que continuou pressionando o Juventude sem conseguir dar reação. E chega ao terceiro gol ali no finalzinho, com o André Ramalho, que quase tinha se lesionado, um lance que era para expulsão, inclusive. E ele faz o terceiro gol para catar-se dentro da Neoquímica Arena, a classificação merecida. Assim, foi um jogo para 5 ou 6 do Corinthians sem zoa. A quantidade de chances que perdeu pelo domínio, o Yuri Alberto perdeu o gol, Garro perdeu o gol, Romero perdeu o gol. Era um jogo capaz do Corinthians ter goleado. E uma atuação, inclusive, que anima pensando no futuro do clube a curto prazo. E, cara, como torcedor, nossa, isso aqui é livre, foi. Mas assim,
Eu achei a estratégia de Juventude muito ruim no segundo tempo. Acho que recuou demais, abriu demais o meio campo. E, cara, ficou torcendo ali para os atacantes quando o gol não aconteceu, tentar levar para os pênaltis. Eu já elogiei o Jair Ventura em vários momentos, mas acho que nesse jogo ele foi realmente mal. E méritos por Ramon Dias, substituições também foram melhorando o time. Giovanni entrou bem, Coronado entrou bem, Breno Bidon entrou bem, quem diria. É um jogador que merece mais minutos. Pô, ainda mais em contexto assim, onde o Corinthians vai ter a bola. Não tem sentido ele ficar tanto tempo no banco. E nos poucos minutos que ele joga, ele mostra como ele tecnicamente é muito acima dos demais ali na posição. Mas um Corinthians que chega e um Corinthians que depois do vitória com o Flamengo, a contratação do Memphis Depay, do Carrilho, agora essa classificação, parece que virou a chavinha completamente, né? É um outro Corinthians, o ânimo, a conexão da torcida chega muito mais animado e ainda está no zona de rebaixamento do Brasileirão, mas parece que o ânimo no Parque São Jorge é outro. Impressionante. Que algumas vitórias e uma grande contratação não fazem. E o confronto com o Flamengo promete ser um grande duelo. Para mim é um jogo, inclusive, mais interessante para mim, que vai ser Vasco e Atlético Mineiro, porque o confronto recente deles mostrou que tem jogo sim. O Flamengo vai ser favorito, tem um elenco melhor, tem um time melhor, tem mais jogadores capazes de decidir. Mas o jogo recente mostrou que vai ter jogo, que vai ser duro, que não vai ser um confronto fácil. E quem sabe, né? Acho que o Corinthians vai precisar ter muita capacidade de competição, muita concentração defensiva, que não é fácil para esse time, e que o ataque não perca tantos gols, o que é complicado. E o Flamengo fica a lição que, assim, o jogo no último jogo na Neoquímica Arena no recente no Brasileirão mostrou assim, que se não competir, se não entrar para realmente, como se fosse uma decisão, pode perder, porque não só a qualidade é o suficiente. Esse time do Flamengo, em alguns momentos, parece um pouco, não queria usar essa palavra, meio mole. Falta um pouco mais de tesão mesmo nesse time em alguns momentos. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha análise sobre os classificados na Copa do Brasil. Esse vídeo ficou bem longo. Até olhar o horário aqui, quase mais de meia-noite e 10. Então é isso, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você achou das classificações de Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. O que você achou desse vídeo, se concorda ou discorda de alguma coisa. E não se esqueça também de dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não é inscrito e dar aquela força divulgando esse vídeo para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por quem veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.